Dados. Bom, vamos lá então, time. Hoje nós vamos falar sobre níveis de produtividade. Como vocês sabem, aqui eu tenho um propósito sempre de ajudar e disseminar um pouquinho do que eu conheço sobre gestão de tempo e produtividade. Hoje eu vou falar sobre um dos temas que é muito importante, que é entender o nosso próprio nível de produtividade, de gestão de tempo, como nós calculamos isso. Porque muitas vezes nós nos sentimos sobrecarregados, nos sentimos esgotados e não sabemos o porquê. Provavelmente porque os nossos níveis de produtividade estão desequilibrados. Nós estamos trabalhando muito e tendo pouco resultado. Porque, vamos ser sinceros, pessoa que tem resultado dificilmente se sente sobrecarregada. Ela até pode se sentir, mas ela tem o sentimento de satisfação é muito grande. E às vezes ela acaba continuando trabalhando por causa disso também. Mas entender os seus níveis de produtividade vai te ajudar a entender se você está sobrecarregado, se você está alcançando resultado, se você não está alcançando resultado e o que você pode mudar para melhorar isso. Então, eu gosto de pensar muito. Quando eu comecei a estudar produtividade, pessoal, para quem não sabe, eu sou engenheiro de produção, estava até falando com a Thaís agora sobre isso, que está aqui na aula, porque os conceitos que eu aprendi lá, eu apliquei no desenvolvimento humano. Simples assim. Os conceitos de eficiência, efetividade, eficácia, todos eles eu aplico no desenvolvimento humano dos meus clientes para que eles consigam alcançar mais produtividade. Eu comentei isso na última aula, mas eu vou reforçar. Para quem não sabe, a história da produtividade começou na Revolução Industrial, quando houve o êxodo rural, as pessoas vieram para a cidade para trabalhar nas fábricas e produzirem mais para ganhar mais grana, e lá começou as linhas de produção. Nas linhas de produção, eram profissionais especialistas, cada um fazia uma coisa, apertava, e quando falo especialista, pessoal, isso era no século XVIII, então eles eram extremamente especialistas em uma tarefa operacional. Então, para quem já viu aquele filme Tempos Modernos, Charles Chaplin, é exatamente aquilo lá. Ficar apertando parafuso era a única coisa que ele sabia fazer. E a partir disso as pessoas produziam mais, através de duas coisas: pessoas e processos. E tempo também, né? Podemos considerar o tempo. Quanto mais pessoas, melhores processos e mais tempo nós tivéssemos, mais produção nós teríamos, mais caixas, mais peças. Isso era produtividade. A partir daí começou a produtividade. Já ela começou a mudar a visão de produtividade no século XX. No início do século XX, começou com um Fayol falar sobre administração científica, começou a estudar um pouco mais os processos para que eles fossem mais produtivos, começou a estudar a gestão de layout, de fábricas, cara, um monte de sistemas de produtividade, muito focado ainda na indústria. Como nós sabemos, século XX teve a guerra, as duas guerras mundiais, e isso meio que devastou o cenário das indústrias. E logo voltaram a estudar isso. Tem um outro momento da produtividade que fala sobre esse momento pós-guerra, mas o que nos interessa é o final do século XX, quando começam a ter os primeiros sistemas de gestão de tempo pessoal. Porque nós saímos da era, como eu posso dizer, da era industrial para começar a ir para a era da informação, para a era da automação, da internet. O Bruno sabe muito bem aí, inteligência artificial. Começamos a mudar. E quando isso muda, não era mais pessoas, processos e tempo. Com o advento da internet e da automação, nós não precisamos mais de mais pessoas. E às vezes nem de mais tempo. E é muito interessante isso, porque eu até falei sobre isso no meu stories hoje, que nós nos acostumamos a trabalhar das 8 às 5 ou das 9 às 18. Por quê? Porque na Revolução Industrial, quanto mais nós trabalhássemos, melhor. Só que isso ficou enraizado na nossa cultura, ficou preso na nossa cultura até hoje, por isso que nós acreditamos que trabalhar mais vai nos dar mais resultado. E não tem nada a ver. Na verdade, trabalhar mais tende a te dar mais resultado se você fizer o trabalho certo. Então, antes de você trabalhar duro, você trabalha certo. Ok? Pegaram aqui os principais conceitos? Falei agora rapidinho, a história. E aqui, time, então, o Sim. que que nós levamos em consideração? Oi, Thaís, você apareceu. O que nós levamos em consideração aqui, time? Dois pontos principais para conseguir descobrir o nosso nível de produtividade: eficiência e eficácia. Eu vou explicar novamente, porque isso é importante. O que é a eficácia para gente? Eficácia é a nossa capacidade de gerar resultado. Deixa eu abrir, fazer uma coisa legal aqui que faz um tempo que eu não faço. Eficácia é a nossa capacidade de gerar resultado. Vocês estão vendo meu quadro? Confirmem aí se vocês estão vendo meu quadro. Estão?
Eficácia é a capacidade de gerar resultados. E eficiência está relacionado à relação de insumos que nós precisamos com o resultado. O que acontece? Uma pessoa que ela é eficaz, ela consegue entregar resultado apesar da forma. Eu gosto de dizer que nós podemos fazer 200 quilômetros de diversas formas. De avião, de carro, de bicicleta, a pé, correndo. Isso em várias formas. Se você chegar no final dos 200 quilômetros, você vai ser eficaz. Você alcançou o objetivo. Mas ser eficiente é fazer da melhor forma. Vamos trocar aqui, em vez de relação de insumos e resultado, vamos colocar aqui. Fazer da melhor forma. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Sim, Show. Sim, aqui sim. Boa, boa, boa. Time, pegaram os conceitos de eficácia e eficiência, tá aí? Você pegou, né? Vai poder ensinar para o Ivonir. sim, ele explica bem mais complicado, né? Vou usar ele agora. Pessoal, para quem não sabe, eu sou engenheiro de produção, a Thaís está cursando engenharia de produção, e o Ivonir foi o meu professor que me ensinou esses termos aqui. Mas é basicamente isso, eficácia e eficiência. Uma, uma empresa que ela é eficiente, ela gasta menos insumos, só que não necessariamente ela chega no resultado. E uma empresa que ela é eficaz, ela chega no resultado e não necessariamente da melhor forma. E aí entra o outro termo, efetividade, que é alcançar o resultado da melhor forma. Ok? Isso aqui é a nossa base. E a partir disso nós conseguimos mensurar a nossa produtividade. Por quê? Se eu consigo alcançar resultado e eu consigo fazer da melhor forma, logo eu tenho um bom nível de produtividade. Eu tenho uma boa efetividade. E aqui eu calculo ela assim. Tá? Vamos ver. Eu acredito em um gráfico onde nós trabalhamos com a eficácia aqui em cima. Olha aqui. Eficácia, que é a nossa capacidade de gerar resultado, e a nossa eficiência. Beleza? Deixa isso para cá. E eu gosto de imaginar que essa linha, que esses gráficos, esses eixos, eles vão de zero. Já consigo trocar. Ah, aqui consigo. Eles vão de 0 a 5. Deixa eu girar isso daqui. Eles vão de 0 a 5. Ok? Então, 2, 3, 4 e 5. Adicionar eles aqui. Como que eu faço mesmo isso? Não vou conseguir. Tá, tudo bem. E aqui a mesma coisa. Temos o nível 1, o nível 2. Opa, o que que eu fiz? O nível 2, o nível 3, o nível 4 e o nível 5. E quando nós começamos a pensar em produtividade, o que acontece? A grande maioria das pessoas, elas têm uma produtividade bem baixa. Os níveis de produtividade, eu separo eles assim, para que vocês entendam. Tudo que está aqui dentro, já consigo aumentar a linha, 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 linha. Não consigo, tá, tudo bem. Tudo bem. Ia pintar ele. Tudo que está aqui, pessoal, mais ou menos, entre 2,5 e 2,5 aqui, que seria metade, eu considero uma baixa produtividade. Ok? Opa. Já
Deixa eu fazer o seguinte, eu tenho o gráfico que vai mostrar melhor para vocês como funciona. Como que eu entendo a produtividade quando nós falamos em níveis? Cadê? Deixa eu abrir para vocês o teste. Aqui. Copiar e colar lá. Não vou conseguir colar. Tem que compartilhar a tela, eu acho. Copiar. Dar imagem. Ok. Agora vai dar. Ah, não vou conseguir. Vamos ver. Apareceu para vocês, pessoal? Não, não apareceu. Que droga. Deixa eu abrir o outro arquivo. Deixa eu abrir o gráfico que vai ficar mais fácil. Stop share. Aqui, pessoal. Agora vocês estão vendo minha tela, né? Sim, tá Aqui, dando pra ver o gráfico agora. aqui, eficiência e eficácia. Eu troquei os eixos. Mas o que acontece? Aqui é como eu classifico o nível de produtividade. Porque eu entendo que produtividade é sobre alcançar resultado. Não adianta, eu faço muita analogia do bolo de lama. Tem pessoas que fazem um bolo lindo, ficam 1 hora fazendo bolo, só que é um bolo de lama. Não serve para nada, ele não dá resultado. Já tem pessoas que fazem um bolo que não é tão bom, mas é um bolo de chocolate. Mas como é um bolo de chocolate, ele sempre vai ser melhor que um bolo de lama, mesmo que o bolo de lama seja lindo. Então, o que sempre vai ganhar é eficácia, que é a sua capacidade de fazer resultado. Só que poucas pessoas têm uma boa capacidade de fazer resultado. Essa é a verdade. A grande maioria faz um resultado mais ou menos. E aqui nós conseguimos analisar os níveis de produtividade, tá? A partir primeiro da eficácia e depois nós consideramos a eficiência. Então eu entendo que quem está de 0 a 2 em pontos de eficácia, que agora eu vou mostrar o gráfico para você, o teste, tem uma produtividade baixa. Na verdade, tudo que está aqui, produtividade baixa. Aqui é uma produtividade moderada. Vai de 2 a 13,5. E isso vem para cá também, tá? E a mesma coisa para a, o nível alto de produtividade, que ele vai até 4,5. Já a eficácia de alto nível, eficiência, efetividade, vai estar sempre aqui, pessoal. Sempre tem que ter um 4,5 de nível de produtividade. Mas aí como é que eu separo isso, né? Eu tenho um teste. Ó, aqui eu gosto de mostrar bem esse teste aqui. Eu gosto de pegar esse exemplo. Eu vou passar esse teste para vocês, mas eu tenho o caso do João. Do João não, do Pedro e da Ana. Onde a Ana ficou com uma pontuação de 1 até 2,5. Então ela tem uma baixa produtividade. E o Pedro tem uma produtividade moderada, entre moderada e alta. E como que a gente vai fazer isso? Eu quero passar esse teste para vocês. Vocês têm como anotar aí e ir respondendo as perguntas que eu forem fazendo, para a gente ver o nível de vocês? Sim, sim, sim. Sim. Boa. Então vamos lá. Time, a ideia qual é? Colocar de 1 a 10, de 1 a 5 a produtividade de vocês, onde 1 é muito pouco e 5 é o máximo, quando você entende que a resposta que é muito bom e 1 é muito ruim, ok? Então, a primeira pergunta ela vai falar apenas da eficácia. A pergunta é: você geralmente atinge as metas que estabelece para si mesmo? Nota de 1 a 5. Você geralmente atinge as metas que estabelece para você mesmo? Boa. Vão anotando aí, porque depois a gente vai ter que fazer a média, tá? Você sente que o resultado do seu trabalho é de alta qualidade? De 1 a 5. É muito alta ou é meio ruim? Terceira pergunta. Você consegue resolver problemas de maneira eficaz e com bons resultados?
de 1 a 5 também. E a última, não, quarta, você sente que as suas ações contribuem diretamente para o sucesso dos seus projetos? As coisas que vocês fazem contribuem diretamente com o sucesso dos seus projetos pessoais ou profissionais? Fala, Brunão, caiu? Se machucou por aí ou não? Não, tudo certo. Fiquei sem sinal por um tempo, mas eu tô de volta. Tranquilo. Bruno, eu tô fazendo aqui o questionário, cara. Tu tem como escrever aí? Não consigo, Felipe. Não Não? consigo, Julião. Tá. Não. Não, tranquilo. Depois eu vou colocar esse questionário lá no grupo, tá? De qualquer forma, é que eu tô fazendo questionário aqui com a galera. Mas aí depois eu coloco ali no grupo, então fica Tá, tranquilo. tá, eu tô no trânsito agora. Tá bom, Tranquilo. obrigado. Time, última pergunta do nível de eficácia. Você costuma alcançar os resultados desejados sem precisar repetir o trabalho? Ou você costuma ter retrabalho? Isso diz muito sobre a sua eficácia, a sua capacidade de gerar resultados. De 1 a 5, que nota vocês dão? Conseguiram? Fecharam aí? Anotaram? Sim? Show. E agora eu quero ir para o nível de eficiência, pessoal. Aqui é outro bloco de perguntas, que também são 5. Começando com: você consegue realizar suas tarefas no menor tempo possível sem comprometer a qualidade? Lembrando que um dos insumos que nós utilizamos é o tempo. Por isso que se chama gestão de tempo. Eu não gosto muito do termo gestão de tempo, prefiro administração pessoal, mas o tempo é um dos insumos que nós temos. De 1 a 5, quanto que você consegue fazer no menor tempo possível sem comprometer a qualidade? Pergunta 2 desse bloco. Você evita desperdiçar recursos? E quando falamos em recursos, tempo, energia, material, nas suas tarefas? É interessante. Como vocês sabem, eu luto jiu-jitsu. Bruno também, né? Bruno também é atleta de jiu-jitsu. E sabe que um cara que é faixa preta, ele consegue lutar contigo e cansar muito menos. Que ele é eficiente no rola, né? Na luta. Ele consegue fazer posições e pegar atalhos para gastar menos energia e, consequentemente, menos tempo. Né? Isso é eficiência. Então, coloquem aí de 1 a 5, qual é o seu nível de eficiência. Pergunta 3. Você consegue manter um ritmo de trabalho constante e produtivo? De 1 a 5. Consegue manter uma consistência? Consegue estar focado? O foco está muito vinculado à eficiência, tá? De 1 a 5, quanto que isso acontece? Pergunta 4. Tô indo rápido? Tô indo bom? Você usa ferramentas ou métodos que ajudam a maximizar sua eficiência? Você usa alguma ferramenta, algum aplicativo, alguma agenda de papel? Você usa alguma forma de anotação que te ajuda a ser mais eficiente? Muito pouco. E 5, muito, muito. Muito bom. Boa. E por último, você tem a sensação de que seu trabalho flui bem, sem muitos obstáculos? É fluido o seu trabalho ou ele fica travando toda hora? Aqui envolve muito a questão das interrupções. As interrupções fazem com que nós não sejamos eficientes, tá? Então, por isso que é muito importante trabalhar em cima das interrupções. De 1 a 5, que nota vocês dão? Conseguiram, pessoal? Se perderem algum, Thaís e Anderson, Sim, aqui deu certo. deu certo? Thaís, deu certo por aí? Quer Agora, dizer, deu, né? Não sei se deu certo. agora, qual que é a ideia, pessoal? Das 5 primeiras perguntas, nós fazemos a média. Soma tudo e divide por 5. E das 5 últimas perguntas também, soma tudo e divide por 5. E aí, quem quiser ir dividindo conosco, eu consigo analisar aqui no gráfico e jogar no gráfico para vocês. Esse gráfico também eu vou jogar lá no grupo.
Na verdade, amanhã vocês vão receber o resumo dessa aula no e-mail, então vocês vão conseguir colocar também, plotar no gráfico ali. Alguém Posso aí? falar aqui? Claro, manda aí, Anderson. Eficácia deu 4 e Boa. eficiência 2,5. 6, 2,6. Vamos então fazer uma coisa interessante aqui. Deixa eu já Eficiência abrir eu o vi lá teu que nós embaixo. vamos. Cadê a canetinha? Cadê a canetinha? Será que eu não tenho a canetinha aqui? Devo ter. Cadê minha caneta? Tiraram minha caneta, pessoal. Eu tinha uma caneta aqui que eu podia riscar na tela. Não vou conseguir, será? Não creio, cara. Ah, eu tenho que compartilhar a tela primeiro. Estão vendo a minha tela? Agora sim. Anderson, vamos lá. Vamos botar verde, não tem? Não tem. Vamos botar um azul. Você falou quanto de eficácia, Anderson? 4, eficácia 4. Eficácia 4. Boa. E eficiência? 2,6. 2,6. Estamos com moderado. Você está aqui. Vamos fazer um A. Um A de Anderson. Tá um pouquinho aqui. Pô, ruim esse A, mas tudo bem. Thaís, você chegou a fazer? Conseguiu fazer? Thaís, você está por aí? Você sumiu, minha querida? Deixa eu ver. Aqui. Vamos fazer o seguinte. Time, vocês pegaram que aqui, essa parte aqui, opa, não era essa cor que eu queria, é o moderado, tá? Esse quadradinho aqui. É onde você está, Anderson. O que que significa? Você está tendo resultado. Vê se isso faz sentido. Mas está trabalhando muito, está tendo muita força para conseguir esse resultado. Muito esforço. Faz sentido? Sim, muito. Esse é o game. O que que precisa melhorar? É a tua eficiência. Como que nós fazemos isso? Trabalhando em cima de métodos, né? Hoje, onde é que tu sente que tem mais esforço, Anderson, aí que tu usando trabalha no pessoal? Cara, eu acho que no trabalho, mas o que levou minha nota lá para baixo foi a primeira pergunta ali da eficiência. E eu acho que eu já consegui identificar qual é onde eu tenho que melhorar, qual é o ponto de melhoria, para que para mim nunca tá pronto. Uhum. Entende isso? É o perfeccionismo? Só que não a parte boa do perfeccionismo, né? Só te pega só a parte ruim do perfeccionismo é ela. Entende? Uhum. Cara, é que na verdade o perfeccionismo ele nunca é bom. O perfeccionismo ele só tem uma missão, nos travar e nos gerar ansiedade, porque nós nunca vamos conseguir entregar a perfeição. A perfeição não existe, né? O que nós temos que buscar é excelência. E a excelência é entregar o melhor que eu posso da forma que eu posso, né? É isso aí Boa. entra a questão da eficiência. O melhor que eu posso, com as condições que eu posso. O Cortella tem uma frase que fala isso: eu vou fazer o melhor que eu posso nas condições que eu tenho, até ter condições melhores para entregar algo melhor. E aqui é um ponto simples, porque você subindo essa nota, você está com 2,6, subindo um pouquinho, ela já consegue vir para outro nível, né? Que é o nível de autoprodutividade. Depois, consequentemente, fazer esse jogo. Lembrando, time, acabei não falando, mas nós sempre vamos andar aqui, ó. Nós nunca vamos conseguir ficar sempre aqui. Isso é impossível. Nós sempre temos que tentar andar aqui, ó. Sempre tentar andar aqui. E aqui, como que nós fazemos para andar aqui? Método. Para isso, nós precisamos de método. Empresas que são muito produtivas, pessoas que são muito produtivas, têm método. E olha que louco. O método, ele envolve algumas questões. Rotina, hábito, tudo isso é método. É o método da sua vida, por isso que eu gosto de chamar de administração pessoal. A gestão de tempo nada mais é do que como você administra a sua vida. Você administrando ela bem, tendo rotinas, você tem um método, você tem um processo para o seu dia, uma rotina matinal, uma rotina de encerramento. Tudo isso é sobre ter métodos. E a melhor forma de você aumentar a tua eficiência é tendo método.
Hoje, 40% do que nós fazemos no dia é hábito. Agora, imagina se os seus hábitos te levam em direção aos seus objetivos. É método, vai poupar tua energia. Essa é a tendência, né? Quando nós temos métodos de hábitos. Quando eu não tenho bons hábitos, o que acontece? Ou melhor, que é o contrário. A minha eficiência sobe, né? Quando eu não tenho bons hábitos, por exemplo, eu quero emagrecer, mas ao mesmo tempo eu tenho o hábito de beber e comer churrasco todos os dias, comer pizza, comer fora. O que acontece? A minha eficiência cai. Eu até posso emagrecer, mas a tendência é que a minha eficiência diminua. Tá? Então aqui, Anderson, entra essas questões: ferramentas, métodos e hábitos, tudo que envolve a administração pessoal. Tá? Time, a ideia aqui era realmente ver o nível de produtividade de vocês. Eu vou passar esse teste para vocês, vou colocar lá no grupo. E quero saber uma coisa, fez sentido? Thaís, você está por aí? Anderson, Bruno, vocês estão por aí? Eu tô fazendo uma aula de produtividade, fazendo 30 coisas ao mesmo tempo e não conseguindo ser produtiva. Mas eu vou melhorar, eu acho que fez muito sentido. Eu só vou anotar minhas notas depois com calma para entender. Mas justamente essa parte que tu falou, tipo, às vezes a gente se sente sobrecarregada, mas tu tá tendo resultado, tá tudo bem. E eu falei muito isso hoje, tipo, eu tô fazendo muita coisa e eu não tô conseguindo ver o que tá me levando aos objetivos, sabe? Então fez muito sentido. Eu acho que tá show. Boa, boa, exatamente isso. Quando nós estamos alcançando resultado em várias áreas, a gente sobrecarrega exatamente por isso. Mas legal, legal essa percepção. Até voltando aqui, deixa eu voltar. Quero compartilhar uma coisa. Cadê? Hoje eu tô ruim de compartilhamento aqui. Pessoal, aqui, tudo que envolve a eficácia e nós alcançamos resultado, lembrando, aqui é resultado e aqui é baixo resultado, tá? Aqui é fazer bem feito e aqui é fazer mal feito. É gastar muito, ficar muito pesado. E onde que as pessoas mais se frustram? Aqui. Por quê? Elas não têm... Aqui, na verdade, ela nem se frustra... Como eu posso dizer? Aqui é onde tem mais frustração. Porque ela trabalha muito e tem pouco resultado, tá? Aqui é quando a pessoa tem muito resultado, tá? E ao mesmo tempo ela, perdão, contrário. Aqui ela trabalha muito e tem pouco resultado. Aqui ela trabalha, ela tem resultado e trabalha muito também. Tá? Então aqui também é outro ponto de insatisfação quando a gente está sobrecarregado. E aqui é a questão de como nós conseguimos lidar com os nossos insumos, tempo, esforço, tá? Anderson, para ti, fez sentido esse gráfico? Muito. Boa. Até porque isso eu percebo, onde as atividades que eu já tenho um método estabelecido, elas fluem muito, muito fácil. Mas aquelas atividades que eu preciso ainda criar um método, essas é que eu levo muito tempo e muito esforço para realizar, porque eu quero realizar no máximo de perfeição, que agora eu já até anotei aqui, que não é a perfeição, né? É a excelência que tem que ser buscada. É isso aí, cara. Isso aí. Aqui, pessoal, pode falar, Thaís. Fabiano, tu tem tipo, você tem que fazer isso de mês em mês, sei lá. Quando que, tipo, porque o que que eu penso? Talvez o resultado de hoje seja pela fase e o momento que está acontecendo, sei lá, tô estruturando alguma coisa, entendeu? Quanto Uhum. tempo que eu posso rever isso Eu para entender? sugiro fazer a cada 3 meses. Tem um artigo meu no LinkedIn que ele fala sobre a teoria dos ciclos. Eu tenho uma aula também, eu acho que ela não está mais no YouTube, mas ela estava. Eu acredito que nós temos que pensar sempre em ciclos. No começo, Thaís, quando você está implementando uma nova metodologia, eu recomendo você fazer a cada semana. Porque, por exemplo, a metodologia tende a aumentar a tua eficiência. Só que, quando você aumenta a eficiência e não tem resultado, não adiantou de nada. É aquela coisa, pô, eu aprendi um novo aplicativo. Eu vou começar a utilizar agora o Notion, por exemplo. Tende a melhorar a minha eficiência, mas talvez eu não melhore o resultado. Por quê? Porque está em fase de aprendizado. Então, Eu tô nesse momento, tipo assim, eu tô migrando muita coisa e aí eu tô organizando muita coisa, só que tá muito esforço e pouco resultado, entendeu? Mas eu uhum, entendo que é essa fase que vai passar. exato. É o que a gente chama de. Como é que é? Tem um nome para isso? Curva de aprendizagem. Curva de aprendizagem é normal. Sempre quando nós começamos algo novo, vai ser difícil. E o resultado tende a ser baixo. Então, o que eu sugiro? Se você está nesse momento, faça semanalmente. Até você falar, opa, já está num número legal. Por exemplo, aqui,
o Anderson, dele deu mais ou menos aqui. Ah, não, Fabiano, tá, eu tô com um resultado legal e vou começar a implementar um método. Ah, então vale a pena analisar semanalmente. Mas não, vou continuar assim, normal, e aí eu recomendo depois fazer a cada 3 meses. Mas sempre estipula, né? Quanto mais perto, mais próximo você vai estar. Tá aplicando coisas novas, faz semanal. Ah, não, só vou fazer para. É como se fosse check-up. Faz a cada 3 meses. Tá? Show. Time, mais alguma dúvida, pergunta, anseio, elogio? Eu tô, só para contribuir nisso que ela Claro. falou também, eu tô numa parte de transição, então eu tô com muitos processos iniciando, sabe? Muitos processos onde não existe um método, não existe um processo em si. Existe atividade, ela vai se transformar num processo. O que que eu fiz? Eu estava permanentemente com a sensação de nada fiz. Essa semana não rendeu, nada, não fiz nada. Aí o que que eu apliquei na minha vida aqui? Eu acho que até comentei isso, não sei se foi no clube ou no grupo, enfim, em algum lugar. Eu voltei a utilizar o Google Agenda. Eu sempre utilizo o Google Agenda, mas voltei a utilizar naquele método de completar todo o dia, sabe? Então eu estou completando todas as lacunas do dia. E aí as Uhum. atividades ali que eu não fiz, eu apago, as que eu fiz, eu deixo. E aí no final da semana, no domingo, eu faço isso. Tento sempre fazer no domingo pela manhã, que a cabeça está bem fresca. Eu faço um apanhado de toda a semana e calculo por horas. O que que eu executei em cada atividade. Aqui no meu exemplo, quantas horas eu executei em relação aos imóveis, ao mercado imobiliário? Quantas horas eu executei na gestão de tráfego? Quantas horas eu executei na minha vida? Sabe, coisas do meu cotidiano, coisas que eu tenho que executar da minha vida, da minha leitura, enfim, do que for. Uhum. E aí eu consegui ter um mapeamento e ver, opa, para aí, a questão não são horas trabalhadas ou horas executadas. A questão é quanto tempo eu estou levando em cada atividade. Então isso conseguiu me dar uma leitura, assim, eu utilizar esse método diferente no Google Agenda, sabe? Perfeito. Tem um aplicativo que se chama Aprovado, que eu utilizei para fazer isso. Tem uma planilha também. Eu acho que eu cheguei a te mandar quando tu fez o curso, Anderson, Engenharia do Tempo. Não te mandei o orçamento de tempo? Não lembro agora. Posso até dar uma olhada Eu aqui. Eu acho tenho que os tem materiais, uma, eles são. eu acho que tem essa planilha lá na área que é como você colocar o seu tempo para fazer, orçar para onde que ele foi. E pessoal, quando nós começamos algo novo, normalmente nós vamos começar aqui, ó. Pensa comigo. Primeiro dia de trabalho. Primeiro dia de trabalho nós estamos aqui. Por quê? A gente não sabe, a gente não alcança resultado e qualquer resultado é muito esforço. Pô, ligar para um cliente é difícil, tudo é difícil. Conforme nós vamos evoluindo, a tendência é que nós vamos fazendo isso. Sabe quando você já tem as manhas? Isso daqui, ó, até as manhas vem para cá. Só que quando você está aqui no início, o teu principal objetivo é vir para cá. Só que vir para cá ainda causa muito esforço. Ter resultado causa esforço. E aí depois você sobe. Por que que eu falo isso? Isso aqui é a minha visão, tá? Não estou dizendo que seja. Porque o que vai importar no final vai ser o resultado. Se você está um mês na empresa e você está gerando resultado, pô, você é um mágico. Mas se você está em um mês, domina todo o sistema, mas não gera resultado, não serve de nada. Porque no final o que manda sempre é o resultado. Então, se você está aqui numa curva de aprendizado nova, aprendendo coisa nova, tenta alcançar resultado com isso. Ah, mas é difícil, é aquele momento que a gente dorme tarde, acorda cedo, faz força, tudo é muito ruim, tu faz e erra, e tá, tá tudo bem. Não se cobrem quanto a isso. Porque as coisas tendem aí depois melhorando. Ah, tô pegando as manhas, aprendi os atalhos ali do Excel, aprendi como usar o sistema, e aí você vai subindo, você vai subindo, você vai subindo até chegar aqui e aí, como eu falo, ficar entre essa vem para cá, vai para lá, porque vão ter dias que nós vamos estar mais cansados, outro dia que nós vamos ter um problema de saúde e tá tudo bem. Entender esses momentos também são importantes. O problema é quando você sai muito e principalmente quando sai para cá, porque aí você para de ter resultado. Tu sabe todo o sistema, tem todas as manhas, mas você não está dando resultado. Aí aqui, quando a gente fala em gestão de equipe, pode chegar numa demissão, tá? Pegaram a lógica? Rápido e fácil? Muito bom. Time, boa. Então, entenderam a lógica, né? Quando estiver cuidando muito, foque sempre em resultado e depois foquem no processo. Se estiver tendo muito ali aquelas questões de aprendizado, também focar em ir para o resultado. Time, hoje era isso. Era jogo rápido, passar esse teste aí para vocês. Thaís, depois eu vou te mandar ali o artigo que fala sobre ciclos evolutivos. Acho que vai fazer sentido para você.
E quero saber uma coisa. Qual que foi a frase, a sacada do dia de hoje? Qual que você fala, pô, essa frase aqui, essa sacada, essa coisa que foi o insight do dia? Qual foi aí? Vai, Anderson. Pô, vou até aparecer aqui, que só eu tô fora. Boa, Para mim é buscar excelência e não perfeição. Foi o que eu tinha anotado aqui já. boa. Eu E achei aí, que essa agora ia por ser a último tua. teve. E aí, por último, tem a outra que é no final o que manda é o resultado. Que manda Mas eu resultado. acho que a primeira ainda é mais forte para mim. Boa, massa, cara, massa. E tu, Thaís? Meu Deus, a Thaís troca de lugar. Ela tava agora numa sala, agora ela já tá em outro lugar. Mãe e empreendedora agora da minha filha dormir. Eu gostei muito da dica do Anderson do Google Agenda. Eu uso o Google Agenda e aí eu senti essa falta de colocar tudo, né? Então vou usar isso. E sobre o que tu falou, eu curti várias coisas, na real. Tipo, acho que fez bastante sentido. Muito isso de eu conseguir metrificar essas coisas. E é justamente o que eu tava passando nessa semana. Então eu sentia, tipo assim, fiz muita coisa, tô sobrecarregada, tô fazendo muita coisa, e chega o final da semana, tá, mas o que que eu fiz essa semana, sabe? Acabava perdendo muitas coisas. Então achei válido conseguir medir tudo isso. Esses pontos também da eficiência e da eficácia, assim, para a gente conseguir entender e otimizar os nossos processos, eu acho, né? Mas, no geral, acho que todas as coisas eu achei bem proveitoso. E saliento essas partes. Boa. Não consegui ouvir tudo direitinho, mas tu gravou, né? Uhum. Tá, Gravei. depois eu Vou colocar ali no assisto. YouTube. Tá? Boa. Ela fica 7 dias. Thaís, o que eu ia te dizer sobre o tempo, sobre o sentimento de estar fazendo muita coisa? Ao final do dia, escreve o que você fez. Faz um Tá. diário, vai te ajudar. Você vai ter clareza do que você fez. Essa ideia do Anderson também, do Google Agenda, vai ajudar a Uhum. escrever tudo que você fez. Você fala, caraca, olha tudo que eu fiz. Tá? No detalhinho. Achei que eu tinha até TDAH, porque eu comecei tanta coisa e parece que tu não acaba nada. Aí eu até tô consultando pra saber se eu tenho TDAH. É normal isso. Então, eu acho que todo mundo já passou e quando começa a estudar produtividade é um dos primeiros pontos, assim, a gente parece que faz muita coisa e não tá chegando em lugar nenhum. É porque a gente Aham. não tá parando para analisar, tá? Boa. Time, no mais era isso hoje. Quero agradecer. Essa aula vai ficar gravada durante 7 dias, depois vai lá para minha área de membros. E é isso. Boa quinta, vamos pra cima. Uma pergunta. Manda, Bruno. Ah, tu tá aí, Tu então já amarrou o me diz teste. qual que foi a frase, qual foi a sacada do dia de hoje? Tá, deixa eu abrir aqui. Eu tô parei no carro aqui para conseguir falar rapidinho. Boa. Você vai mandar o teste, né? Queria fazer um Isso. teste, como eu tô na rua, não consegui fazer. Você Vou vai mandar mandar ali. depois? Vou mandar, vou Tá, mandar. tá. Essa cada, eu acho que é bem essa parte do também ali que o colega comentou ali, a questão do não buscar a perfeição, né? Eu sempre tinha um pouquinho isso. Eu venho virando, depois até quando a gente conversou um tempo atrás, eu também venho virando um pouco isso daí. E para cuidar o meu tempo, né? Então eu tenho conseguido fazer um pouquinho mais a gestão do meu tempo e aquele exercício mental no final do dia do que eu fiz, se estava ok ou não, e o que eu tenho que fazer amanhã. Então, esse checklist que eu faço no final do dia também tem ajudado bastante. Então, de noite eu faço um exercício mental ali de tudo que eu tinha que fazer e o que eu tenho que fazer no dia seguinte para ir reorganizando. E também priorizar, né? Ó, tem coisas que eu fecho minha agenda também hoje em dia. Ó, tal dia, tal horário, tá fechado para isso e para aquilo outro. E eu tento não ter interrupções. Nesse dia horário eu fecho o WhatsApp, fecho para não ter interrupções. Que casa bem com essas questões que tu comentou também ali antes. Boa, show. Massa, massa demais. Time, então era isso. Obrigado por hoje, boa quinta. Até a próxima quinta-feira, às 19 tem uma aula novamente. Fechou? Valeu, tchau, tchau, Valeu, boa valeu. noite. Tchauzinho, Valeu, boa valeu também.